Uma pergunta aqui que eu vi rolando, acho que eu queria escutar de vocês, que talvez seja a grande dúvida das pessoas durante um período de queda, né? Que é a questão de utilização de caixa, né? Como é que vocês dosam a utilização de caixa durante um período de queda? Bom, tem um ponto bem importante dessa questão de caixa, e eu vejo uma ansiedade, tá, Jean? Se por acaso você está me escutando e você não tem caixa para investir na Bolsa, fique com o coração tranquilo. Eu recebo meu salário todos os meses, separo, né, destino meu dinheiro todos os meses para investir na Bolsa, mas, eu não tenho ali como fazer caixa nesse momento. Tá tudo certo, tá? Se você está iniciando agora e separa uma fatia todo mês para investir, ok. Isso é um ponto. Por que eu estou falando isso, Jean? Porque os últimos relatórios da B3 mostram que grande parte dos investidores estão começando naquela fase de 400, 500, 600 reais, R$1.000, R$40 mais ou menos por mês. Então, estou na fase mais inicial. Então, não é todo... Eu, quando comecei, não tinha esse negócio de estar fazendo caixa. Separavam, falou de uma fatia que eu recebia e ia comprando aos poucos, como eu falei para você. Então, se por acaso hoje você está podendo comprar, às vezes, só bem mais, com maior frequência no fracionário, o lote cheio, tudo certo. Agora, se você já vai juntando dinheiro, como eu faço lá em CDB de liquidez diária, para quando tiver uma queda um pouquinho maior e você puder comprar, não existe, pelo menos para mim, um limite. O caixa ideal, lógico, né? Meu sonho era ter um caixa como o do Bassi, 1,5 milhão por dia caído, mas não é assim, tá? Então, geralmente eu vou provisionando e não deixo esse dinheiro parado, ele fica em CDB de liquidez diária e vai tendo uma rentabilidade. Na corretora que eu faço uso, quando eu não preciso sacar. Automaticamente, quando eu compro, já debita daquele CDB de liquidez diária que está lá, que a função é dar liquidez diária, né? Eu poder resgatar a qualquer momento de segunda a sexta-feira e por aí vai. Então, eu vou, na verdade, um pouco. Agora, eu acho que o Bruno, não sei se ele observa isso também. O pessoal fica muito assim, mas quando a Taesa chegar, por exemplo, a R$30, um exemplo, né? Ela está 34, aí que eu vou comprar. Não, mas aí quando ela cair 10%, e eu costumo dizer, e aí o Jean falou um pouco de comportamento do investidor, a bolsa ela não cai conforme o que eu quero, da maneira que eu quero, ou ela sobe como eu quero. E muitas vezes você deixa passar uma oportunidade porque fica assim, não, eu vou esperar. Eu estou 2, 3 meses, eu ainda estou começando minha carteira de investimento. Diferente do Jean até falou no último pregão, né, Jean? Que ele já estava, acho que uns 2, 3 meses, eu acho, né, Jean, sem aportar. Mas o Jean já está em outro patamar, tá? Jean já está com a carteira bem mais ali consolidada, né? Já recebe um bom provento e tudo. Mas para quem está começando, e a minha fala é bem mais para quem está começando, eu acho interessante você ir fazendo os aportes e muitas vezes, talvez não ficar tanto preso à questão do preço teto médio e tudo, mas instituir uma disciplina de constância, ter uma constância em fazer os seus aportes. Eu vejo mais dessa forma na fase inicial, tá? Que eu estou dizendo aqui, para quem está começando e tirando uma fatia do seu dinheiro todos os meses para fazer investimento. Agora, se você já está na constituição de caixa, etc., aí eu acho que você já está naquele patamar já de observar mais as oportunidades, talvez não ir mais somente nas empresas classificadas como previdenciária e mais empresas também de oportunidade. Aí, né, cada investidor tem a sua forma. Eu vou depois querer escutar do Jean. E você, Bruno? Olha, eu gosto muito de fazer aquele aporte recorrente mensal mesmo e, eventualmente, o meu caixa de oportunidade, ele é muito situacional, né? Então, eu não gosto muito de deixar um caixa muito robusto, assim, parado. Não é meu foco, eu gosto de falar que meu caixa de oportunidade, ele é formado por consequência e não por objetivo. Se eu perceber que as coisas estão realmente interessantes, e eu estou nessa fase também de acumulação, de início ainda e tudo mais, dificilmente eu acumulo um dinheiro ali para aporte de oportunidade. E aí o que eu faço, por exemplo, nesses momentos que a gente estava vivendo? Curiosamente, essa semana, queda, e aí no dia da live deu uma subida pontual, mas não tem problema. O fato é que o que eu faço nesses momentos com uma queda mais interessante, eu começo a aumentar a frequência dos meus aportes. Então, ao invés de eu fazer apenas um mensal, que é o que eu faço, eu começo a fazer 4 semanais, às vezes 5, às vezes 3, e aí eu vou consumindo aquela gordurinha que eventualmente eu tenho ali em algum canto, ali no CDB, funcionando perfeitamente.
eu também não fico esperando, né? Putz, eu quero pegar a mínima, não. Cara, estudei, entendo no negócio, acompanhei a última teleconferência, vi que os números estão ok, eu coloco na minha cabeça e já está muito claro já. A partir desse valor, eu sou comprador. Acabou. Ah, caiu muito. Cara, se eu comprei no valor que eu julgava que estava interessante e caiu mais, não é ruim. Poderia ter sido melhor, mas não é ruim. E acho que o grande ponto aqui para a gente lidar com quedas é o seguinte: a gente tem que parar de se preocupar em tentar acertar todas as vezes em cheio. Mas quanto menos a gente errar, maior vai ser a nossa perenidade nesse investimento de longo prazo, e com certeza o efeito cumulativo no longo prazo ele vai trazer essa percepção de que realmente a gente não precisa ficar contando na vírgula, não. Identificou que está interessante? Compre e segue o barco. Jean? Eu acho que as pessoas procuram muito uma regrinha de bolso, né, para a utilização de caixa. E sendo bem honesto com vocês, essa regra ela não existe. Vai depender muito do perfil de cada um e o momento de mercado, conforme a Alan falou. Eu acho que quanto mais experiência você tem de mercado, quanto mais bagagem você já acumulou ao longo dos anos, você tem condições de aportar volumes maiores. Eu não estou falando que está certo ou errado, mas você pelo menos tem experiência para conseguir tomar uma decisão para aportar volumes maiores. Para quem está começando, fica muito difícil você conseguir aportar um volume grande. Então, a consistência do aporte é que vai te trazer essa bagagem para lá na frente. Travou para você, Bruno? Travou, né? Na hora que ele estava falando da consistência do aporte, aí simplesmente caiu. Mas enquanto ele volta aí, pessoal, eu acho que é um pouco também disso, tá? Ele está voltando aí, ó. Voltei. Certo, Jean? Minha conexão aqui está muito ruim hoje. Parou quando justamente você estava falando. Parou justamente quando você estava falando da importância da constância. Então, assim, pessoal, para quem está começando, é muito importante a constância, porque é ela que vai te trazer a bagagem, né? Você vai adquirir uma bagagem para que lá na frente, quando acontecer novas crises, você vai utilizar essa experiência que você adquiriu para aportar um pouco mais. E você vai ter mais confiança para aportar mais. Né? O que eu acho que você tem que ter muito bem planejado é o que você vai fazer numa queda. Então você escreve num papel, num caderninho, sei lá, quando cair X% a empresa ou bater um preço tal, eu vou executar um plano de compra de lá, sei lá, 2 vezes o meu aporte ou 3 vezes o meu aporte, algo assim. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil você tomar alguma decisão em um momento de pânico ou de queda brusca, tá? Onde você está sendo bombardeado de todos os lados por várias notícias e tal. Então escreve, você deve sempre criar um plano de investimento para a crise antes da crise acontecer. Não é na crise que você vai criar esse plano. Então você já tem tudo anotado, qual vai ser seu plano de execução, e você não pode titubear, você tem que executar, porque você vai ficar com medo, você vai tremer, mas é o momento para você comprar e executar o que você aprendeu e o que a gente fala aqui o tempo todo. Uma vez que aconteceu essa crise, aí você pode ver, se você está com mais confiança, usa 2, 3 vezes o aporte, ou aporta um pouco mais, né? Aí vai depender muito do seu perfil de risco, de volatilidade, do seu estômago para aguentar uma queda maior, né? E aí você vai aportando aos poucos, ou dobra o aporte, triplica o aporte, aí você vai sentindo, né? Mas eu acho também, que é um erro muito comum, é que as pessoas querem tentar pegar a mínima, tá? Eu acho que isso é um erro, igual o Bruno falou. Eu acho que você tem que colocar um preço e você executa o seu plano baseado no preço que você acha que é interessante. Se caiu mais, você não tem mais caixa, paciência, você... Ih, travou de novo. Não é Oi, tá, pessoal? Não é a internet da Oi. Não é. Bruno, pega uma pergunta. Vamos pegar aqui. Perguntas rápidas, pessoal. Aqui o Paulo, sobre o aplicativo, vai ter que baixar um novo aplicativo ou já vai ser o existente? Isso. Voltei. Aonde que eu estava? Juro para você que eu me perdi um pouco.
Não, eu estava falando aqui, Sobre eu lembrei agora. não tentar acertar na mínima. Não acertar na mínima, foi mais ou menos isso. Então assim... Mas teve uma coisinha antes que ele falou. Travou de novo. Nossa, hoje tá difícil, gente. O pessoal não quer que eu fale nada. Eles estão me sabotando. Mas, então, não tentar comprar na mínima, pessoal, porque coloca o preço, estipula o preço que você calculou no seu plano de execução e segue o jogo. Se caiu mais, vai trabalhar, procura mais dinheiro, não fica preso nisso, não. E outro ponto importante que eu acho é o seguinte, caixa é rei. Quem tem caixa é rei. Nunca gaste o seu caixa todo. Porque a pior coisa que pode acontecer é no meio de uma festa, todo mundo comprando e você não tem mais dinheiro para conseguir aproveitar as oportunidades. Então é sempre prudente manter um nível mínimo de caixa. Eu nunca, em nenhuma crise, eu consegui gastar o meu caixa todo. Jean, mas você arrependeu. Eu não sabia até onde ia. Né? Não dá para saber. Então, isso eu acho que é prudente você sempre manter um nível de caixa, porque a gente nunca sabe até onde vai a queda. Se depois começar a subir, paciência, vão acontecer outras crises, novos preços, e você aproveita do mesmo jeito, tá?